Paz Senhor, meus irmãos, eu agradeço a Deus por mais esse dia lindo, né? Hoje, uma quinta-feira, abençoada por Deus. A paz de Deus que seja com todos aqueles que caminham na presença de Deus e aqueles todos os irmãos aí que estão desviados, que aceitam Jesus como seu Salvador, que volte logo, que Jesus já está às portas, né? À beira da porta para salvar seu povo. Que não demora muito não, entendeu? Que Deus já está voltando. Então, eu vou te falar a respeito de uma história que eu acho linda, que eu não canso de ver essa história, que foi da Arca de Noé, sobre o dilúvio, quando aconteceu o dilúvio, e Noé desembarcou após esse dilúvio em terras secas, e os seus filhos, que foram os primeiros a descer da arca junto com o pai, e foram feitas essa aliança de Deus com Noé sobre a Arca de Noé. Então eu vou contar um pouco dessa história para vocês sobre isso, entendeu? Então vamos lá, irmãos. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé com seus filhos, dizendo-lhe: seja fértil e multiplicai-se, e encham a terra. Quando Deus falou isso, Deus falou para eles multiplicarem, encher a terra, ter frutos, filhos, para povoar toda a terra. E todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, diante de Noé, diante dos filhos. E todos os animais selvagens, aves dos céus e criaturas que se movem, rente o chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Olha como que Deus foi maravilhoso. Deus entregou tudo de mão beijada para Noé. Quando Noé desembarcou, Deus deixou tudo na mão dele. Os animais tremiam de medo quando via ele. Tinha respeito, tinha temor. Ninguém atacava, ninguém machucava Noé e seus filhos. Os animais, ao contrário, eles tinham temor. Noé cuidava daquilo tudo, zelava por aquilo tudo depois. Então o que acontece? E tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como dei vocês os vegetais, os legumes, as ervas. Então dou também os animais como alimento. Entregue em suas mãos. Aí que tá, tudo que vive e move servirá de alimentos para vocês, assim como dei também os vegetais, e agora também te deu todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derrama sangue, tanto do homem como dos animais, pedirei conta. A cada pedirei contas de vida, do seu próprio. Quando derramar sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado. Você derramar sangue de um homem, matar um outro ser humano, o seu sangue será derramado. Então isso aqui é muito lindo. Então é maravilhoso, irmãos. Essa história, toda vez que eu vejo, eu fico assim, encantado. Porque o sangue que seria derramado era do homem que era criado de sua própria imagem de Deus, como a imagem da gente que é criada, imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Não poderia ser derramado. Aí, porque a imagem de Deus foram criadas todas as coisas. Mas vocês sejam férteis e multipliquem, e espalhem pela toda a terra e proliferem nela. Então disse Deus: Noé e seus filhos que estavam com ele vos estabelecerão a minha aliança com vocês e com seus frutos e descendentes. Todos os frutos descendentes de Noé, os filhos de Noé, entendeu? E com todos os seres vivos está com vocês, as aves, rebanhos domésticos e animais selvagens, e todos que saírem da arca com vocês, todos os seres vivos da terra, estabelecerão uma aliança com você, e nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Agora já é uma próxima etapa, vai acabar em fogo. Entendeu, meus irmãos? E Deus prosseguiu dizendo: este é o sinal da minha aliança que estou fazendo entre mim e você.
e que todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será um sinal da minha aliança com a terra. E quando ou trouxer as nuvens sobre a terra, nela aparecerá um arco-íris. Então me lembrarei da minha aliança com você e com todos os seres vivos, toda a espécie e todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda forma de vida. Então está dizendo aí, meu irmão, toda vez que você vê um arco-íris, é um sinal da aliança que Deus fez com Deus. Entendeu? Que Deus fez com Noé. É um sinal da aliança que Deus fez com Noé. Então, irmão, toda vez que você vê esse arco-íris, é esse sinal da aliança. E concluindo, disse a Noé: esse é o sinal da aliança que estabelecerei por mim, entre mim e toda forma de vida sobre a terra. Aí nós vamos entrar agora sobre os filhos de Noé. A história sobre os filhos de Noé. Assim que Noé desembarcou da arca, desceu os filhos deles, que são 3 filhos de Noé. Foram Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desses foram os 3 filhos de Noé, que a partir deles toda a terra foi povoada. Toda a terra foi criada para os filhos desses 3 filhos. Noé era agricultor, para quem não sabe, Noé era agricultor, e ele foi o primeiro a plantar uma vinheda, entendeu? O primeiro a provar do vinho, ele criou aquela vinheda, naquela época ele foi o primeiro a plantar, eram os únicos que estavam lá, e foi o primeiro a plantar, o primeiro a experimentar. Assim que ele experimentou a vinheda, ele veio a se embriagar. No momento que ele se embriagou, o Cã viu o pai daquela situação, nu, dentro de uma tenda. Ele correu para fora e foram chamar seus 2 irmãos. O que tinha acontecido dentro da tenda, que o pai estava nu. No momento que os 2 irmãos viram, eles pegaram a capa e colocou sobre Noé. Olha como que é lindo. A capa foi colocada sobre Noé e os filhos tiraram eles de costas para tirar o pai da tenda para ninguém ver a nudez do pai. Assim que o pai acordou, se recuperou, assim que o pai bebeu vinho, embriagou e ficou daquele jeito, e ficou sabendo sobre a nudez que tinha acontecido e o que aconteceu que seus irmãos fizeram, ele fez o quê? Quando Noé acordou do efeito do vinho, ele descobriu que seu filho caçula havia feito. Ele ficou bravo, nervoso com a atitude de Canaã. Maldito seja Canaã, olha o que ele falou, maldito seja Canaã, escravos e de escravos será os seus irmãos, será de seus irmãos, para seus irmãos, será para seus irmãos. E dizendo ainda, bendito seja ao Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Aplique Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, ainda, depois de tudo que aconteceu isso, depois do dilúvio, Noé ainda viveu 350 anos, entendeu? Total dos 350 anos que ele viveu, depois da arca de Noé, que veio a arca, viveu 350 anos, ele viveu mais um ano antes. Total de tudo foi 950 anos. Com 950 anos ele morreu. Olha como era aquela idade, aquela época, que não tinha tanta coisa assim que nem hoje, poluição, destruição e as coisas que estão acontecendo, carnal, espiritual, que a nossa idade só vai diminuindo com tudo que está acontecendo nesse mundo, a vontade do ser humano, entendeu? E com a permissão de Deus, aí nós estamos vivendo hoje 110 anos. Olha a idade de hoje, como era antes, a obediência que era antes, muitas. Hoje é complicado. Hoje nós estamos vivendo no máximo 110 anos com tudo que está acontecendo. Então, irmãos, a história da Arca de Noé é maravilhosa, é linda. Se vocês puderem estudar essa história, cada vez que eu vejo sobre ela, eu fico encantado, entendeu? Então, eu queria agradecer a todos que ficaram até aqui, a paz do Senhor, que Deus ilumine a todos. Vamos brindar o pastor da sua igreja, vamos brindar a sua esposa, a sua família, que Deus te ilumine, que a gente possa orar e trabalhar na vida deles,
blindando o nosso pastor, a nossa igreja estará protegida, que Deus protegerá, os anjos protegerão a nossa igreja e o nosso povo, tá bom? A paz do Senhor, e aqueles que estão perdidos, que estão aí, ó, sem ter uma igreja, desigrejado, procura orar e pedir a Deus que o Senhor possa achar uma igreja e aceitar Jesus como seu Salvador. Amém, irmão? A paz do Senhor, que Deus esteja com todos aqueles que amam e aceitam Jesus como seu Salvador. Amém?